Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Gabriel e hoje a gente vai aprender como instalar plugins aqui no Nelvim, além claro de dar uma olhada também nas modificações que eu faço no meu Nelvim. Eu vou chamar de Nvim porque é como você vai simplesmente digitar, a não ser que você faça um alias, que é como por exemplo eu faço. Mas enfim, eu tenho utilizado o Nvim há mais ou menos aí uns 8 meses. Eu comecei a utilizar o Nvim em junho. Foi um pouco antes de criar o canal, antes disso eu utilizava o Vim, e eu migrei principalmente pela velocidade. Eu acho o Nvim mais rápido que o Vim para muitas coisas. E depois disso eu comecei a me interessar um pouco mais, e só recentemente eu comecei a pensar em modificar mais o meu. Eu sempre utilizei o tema padrão, com algumas pequenas modificações e por aí vai. Mas vamos lá. Se eu entrar aqui em qualquer arquivo de configuração, vou entrar aqui no meu rc.lua, por exemplo, você pode ver que eu já tenho aqui um tema modificado, que é o meu próprio tema chamado TWM. Se eu quiser modificar o tema, eu venho aqui em Color Scheme, espaço e Tab, e eu vou ter aqui alguns temas já disponíveis que o próprio Nvim traz por padrão, e o meu está aqui, ó, TWM, que como vocês podem ver. Se eu quiser aplicar algum outro, eu, por exemplo, escolhi aqui Blue. Vai ficar feio pra caramba, mas foi o que eu escolhi aqui. Se eu quiser, por exemplo, botar Desert, vai ficar desse jeito aqui. Claro que se eu abrir de novo aqui um outro arquivo de configuração, deixa eu ver, qual que eu posso abrir aqui? O meu arquivo de configuração do Alacrid. Você pode ver que ele já não está aplicando o tema Desert, ele está aplicando o tema padrão e depois eu vou explicar o motivo para isso. Deixa eu voltar aqui então para o meu tema TWM para continuar explicando o que eu tenho aqui de adicional. Além disso, eu tenho também, você pode ver a numeração, né? Eu tenho a numeração das linhas e eu tenho também aqui esse destaque que vocês estão vendo que é chamado de cursor line, que sempre que eu tiver o cursor em uma linha, essa linha vai estar em destaque com uma cor um pouco mais clara, como vocês estão vendo aqui. Se vocês quiserem, eu mostro depois o meu esquema de cores, né? Eu entro lá no meu arquivo e tudo mais, mas por enquanto eu não vou focar muito nisso. E eu tenho também um plugin que eu utilizo. Eu não utilizo muitos plugins porque, honestamente, eu não vejo necessidade. Eu utilizo apenas um plugin, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês hoje, que é um plugin chamado ALE ou ALE ou ALE, como vocês queiram chamar. E o que acontece é o seguinte: se eu cometer algum erro por aqui, por exemplo, a palavra local ali está sem o L. Se eu der um ESC aqui para entrar no modo de visualização, ele vai apresentar para mim um erro. Ele vai mostrar para mim que existe um erro de sintaxe ali. E aí, para corrigir, eu posso voltar ao padrão ou fazer alguma outra modificação e pronto. Quando o erro some, some também aquela barra que vocês viram. É assim que funciona. Mas enfim, dito isso, vamos ao que interessa. E o que interessa para a gente hoje é instalar esse plugin aqui, além, claro, de outros plugins que você pode instalar. Depois que você fizer todo o procedimento, você vai instalar os plugins basicamente da mesma forma que eu vou instalar o ALE ou o ALE ou... e por aí vai. Eu vou chamar de ALE, mas vocês chamam como vocês quiserem. Primeira coisa que vocês precisam ter é uma pasta chamada nvim lá em .config. Então eu vou entrar aqui em .config, dar um ls e ver se eu já tenho essa pasta instalada. Eu tenho aqui já o nvim certinho. Se você não tiver, mkdir nvim. Eu vou entrar aqui então na minha pasta nvim e aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado init.vim. Você pode criar ele aqui com o touch e depois entrar, ou então você pode botar vim init.vim diretamente. Aqui, como vocês podem ver, eu já tenho o que eu acabei de mostrar para vocês, que é para setar a numeração, para setar o cursor line, e aqui também tenho o meu color scheme definido, meu esquema de cores definido. E aqui embaixo, na linha 5, eu já tenho aqui também da onde ele vai puxar, vamos dizer assim, os plugins para o meu Nelvim. Depois que você criar esse arquivo de configuração, você vai agora dar um curl para criar outros diretórios já com coisas dentro desse diretório. Então, o que a gente vai fazer vai ser dar um curl aqui, FLO, e a gente vai botar aqui o caminho que a gente quer, que seria aqui em .config, para deixar bem explicadinho, nvim autoload plug.vim. Como você pode ver, ele vai criar um diretório autoload, vai criar um arquivo chamado plugin.vim. Então a gente vai botar aqui create dirs. E aqui a gente vai colar um caminho específico que eu tenho aqui já salvo, que é esse aqui. No github.com/junegan/vim-plug, você vai entrar aqui em plug.vim, você vai dar um rol aqui, e aí você vai copiar o link, não o conteúdo, você vai copiar o link e vai colar aqui. Feito isso, você pode dar um enter, ele vai criar o diretório para você. Eu já fiz isso, então não vou
fazer novamente, né? Mas se eu der aqui um ls, você pode ver que eu já tenho aqui o meu autoload. Se eu entrar aqui em autoload agora, eu também tenho aqui, ó, o plug.vim que a gente falou agora há pouco. Então, se eu entrar aqui em plug.vim, eu tenho tudo isso aqui, ó, que tá aqui. Eu já tenho criado aqui certinho, tá bom? Depois disso, vou até limpar a tela de novo aqui, para ficar sempre bem explicado. O que a gente vai fazer aqui na pasta nvim é criar uma pasta chamada vim-plug, que vai ser onde vão ficar armazenadas as informações dos nossos plugins, que vai ser o caminho que a gente botou lá em init.vim. Tá? Depois disso, você vai entrar nessa pasta vim-plug e você vai criar um arquivo chamado plugins.vim. Aqui dentro você vai colar isso aqui que vocês estão vendo. Eu vou deixar isso aqui também na descrição para vocês. Isso aqui nada mais é do que a informação. Vai ser um sinal que vai ser informado que se a pasta estiver vazia, é sempre para colar isso aqui lá. Tá? E aí depois disso, o que a gente tem é o que interessa, que é qual plugin begin e qual plugin end. Então essa parte aqui é a parte que interessa para a gente. A primeira parte que está aqui, call plugin begin, seria o início da onde vão ficar os plugins que a gente quer. Então, por exemplo, call plugin begin, a gente tem aqui o caminho do autoload /plugged, e aqui no final a gente tem call plugin end. E no meio a gente vai botar os plugins que a gente quer. No caso, como eu falei, a gente está utilizando esse plugin aqui chamado Ale. E como é que a gente faz a instalação dele? Cada plugin vai ter um jeito um pouco diferente de fazer a instalação. Nesse caso, a gente vai utilizar o jeito de instalar aqui do Ale, que está aqui bem explicado no github.com/dense-analysis/Ale. Ele mostra aqui basicamente como a gente faz a instalação de diversas formas, algumas coisas aqui de explicação. Você pode instalar no Vim, no NeoVim e por aí vai. Tudo que você precisa fazer é copiar e colar. Tá? Então eu vou abrir aqui um novo terminal, para a gente não sair daquela página ali. A gente vai colar aqui mkg para criar aqui lá em ponto local /share nvim, e aí vai criar isso aqui tudo para a gente. Depois que você fizer isso, você vai dar um git clone nesse GitHub que está aqui e vai levar até lá. Então você vai dar um git clone, como vocês estão vendo. Aqui git clone, o GitHub e o caminho que a gente acabou de criar, tá? Que está aqui em start, e ele vai criar um chamado Ale. Feito isso, você pode voltar aqui onde você estava e escrever isso aqui, plug igual a dense-analysis/ale. Isso aqui está especificado aqui também, tá? Então vocês não precisam se preocupar, tá aqui, ó, também já especificado certinho. Tudo que vocês precisam fazer é colar aqui. Depois que você fizer isso, você vai entrar no modo de visualização, plug install. Feito isso, você vai ver que vai ter aqui, ó, o Ale esperando para ser instalado. No meu caso ele já está instalado, né? Mas você vai ter a opção aqui de fazer a instalação dele. Depois que você fizer, você pode dar que aqui e sair, pronto, já está feito. E aí sempre que você entrar agora em algum arquivo de configuração e cometer algum erro, como eu falei, ó, ele já vai mostrar para você aqui o erro. Se você quiser dar um update, você pode dar aqui um plug update, e aí ele vai dar um update, por exemplo, aqui no caso do Ale. Se você quiser remover, você dá um plug clean e ele vai remover, tá? Então tem diversas formas de você utilizar esse plug.vim. Esse aqui é o exemplo que eu estou dando, mas ele não é o único que permite a utilização de plugins. Por exemplo, aqui a gente tem aqui o Vandal, que também é um plugin manager. E aí você pode utilizar o de sua preferência. Eu utilizo esse aqui porque realmente eu achei ele mais fácil do que os outros. E como vocês podem ver, é bem simples. Você não tem muito mistério nisso aqui. Apesar de parecer difícil de cara, não tem muitos mistérios. E só para terminar, porque eu tinha falado que eu estava usando o alias, eu estou realmente utilizando eles. Então se eu entrar aqui em ZSHRC, vocês vão ver que eu tenho aqui uma linha, ó, chamada alias vim igual a nvim. Então é por isso que eu sempre digito aqui, por exemplo, vim.config awesome rc.lua, e ele entra diretamente no NeoVim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram aqui, se for esclarecedor, deixa aqui nos comentários, tá bom? E deixa um like também aí se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal e até a próxima.